No programa de hoje estamos recebendo os familiares famílias de usuários de drogas, como vocês sabem, são familiares que são recuperados da nossa instituição e hoje estarão abordando um tema que é a troca de experiência entre casais recuperados. Do meu lado direito estamos recebendo Francisco dos Santos, do meu lado esquerdo Ademir Muleiro, do nosso lado direito Dona Célia Morgado, senhor Djalma Dourado e aqui a Sueli também dos Santos. E aqui do meu lado esquerdo, Dona Marina Dourado. E hoje abordando um tema muito pertinente, muito interessante para todos vocês. Vou começar aqui a falar um pouquinho de quem é cada uma dessas pessoas que compõem esse elenco. A senhora Célia Morgado é vice-presidente da instituição Cláudia Mâncio. Do meu lado direito aqui, o Francisco dos Santos e a Sueli dos Santos são casais, também coordenadores de sala de família do Amor Exigente, também da instituição ICA. Do meu lado esquerdo, o senhor Djalma Dourado é presidente da Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, acompanhado da sua esposa, Dona Marina. Portanto, você, telespectador, se hoje tiver dúvidas, entre em contato conosco, tire informações, porque a troca de experiência entre famílias que tenham dependentes, usuário de álcool e outras substâncias psicoativas, esse elenco aqui sabe muito, porque há muitos anos eles estão conosco, desenvolvem um trabalho fantástico na instituição Cláudia Mâncio. Portanto, ficam atentos, querendo buscar informação, entre em contato através do nosso e-mail, que é, aqui de vez em quando nós mudamos, precisamos dar uma olhadinha, não é? Que é programa abc@netservicos.com.br e pelo nosso hotline 11 973 18 84 36. Também temos uma especialista para tirar as suas dúvidas, portanto fiquem atentos, porque o programa de hoje promete muito. Então vou começar com a nossa vice-presidente. E tudo bem com você? Bem, feliz de estar aqui com você novamente. Obrigado pela presença. Nós já tivemos em outras ocasiões juntos, mesmo aqui no programa, mas hoje nós estamos fazendo uma dinâmica um pouquinho diferente, porque vocês têm muitas coisas assim, a trazer para o nosso público. Então, vamos começar a falar das nossas famílias atuais, uma vez que vocês recebem quase que diariamente. O que está acontecendo com essa nova família, a família moderna? Família moderna hoje tem um novo desafio, né? Ela tem que dar conta de tudo que os nossos familiares já deram e mais hoje com essa nova demanda de informação, essa corrida que hoje nós temos e que atropela toda a educação, atropela tudo, toda a convivência. O nosso tempo hoje ficou muito restrito, ele ficou diminuído. O nosso contato com os nossos filhos, hoje a gente acaba tendo que concorrer com a internet, com os amigos, que são muitos, se fazem muitos. Os próprios pais hoje ficam muito na internet também, trabalham muito. Então, hoje mudou muito o quadro, né? E nós temos que nos adaptar. Agora, o importante é que a gente não perca os valores, né? Nós, pais, temos que nos conscientizar que nós temos que buscar a educação e o melhor para os nossos filhos. É assim que você também vê, Francisco? Além disso também, a necessidade da mulher em buscar teu espaço, a necessidade da mulher ter o trabalho fora para complementar a renda da família, muitas vezes até para manter a família, tudo isso fez com que as questões das regras, dos limites, que antes eram impostos pelos nossos pais, que tinham aquele convívio mais aproximado, com isso ficou um pouco mais difícil, né? Mas existem muitas coisas a serem feitas, mesmo aquelas mulheres que trabalham fora, para aqueles pais que trabalham fora e que não têm aquele tempo para dedicar assim, aos filhos na questão da educação. Hoje existem jornais, livros, revistas que dá esse complemento para que essas famílias que têm tão pouco contato com os filhos, elas possam estar aí aprendendo um pouco mais a como preparar mais os filhos para essa sociedade tão exigente, tão
perigosa aí que está surgindo aí. Perfeito. Bom, então vamos falar com o senhor Djalma, que é uma pessoa com um pouco mais de idade. O senhor percebe essa diferença entre as famílias assim, mais tradicionais das que estão chegando hoje, principalmente o senhor, dentro da associação que muitos familiares o procuram hoje? Sim, sem dúvida nenhuma. Qual a diferença que o senhor percebe? Eu acho que, sei lá, a criação hoje está completamente diferente. O filho se emancipa antes do tempo, 16 anos o garoto é dono de si, o 15 anos, e a situação muito delicada nisso aí. O pai não tem aquele direito de reclamar o filho, porque ele está saindo fora de hora, ele está aprontando qualquer coisa. Acontece do filho dizer, não, cuida da sua que eu cuido da minha. Então eu acho que é uma das piores coisas que nós encontramos, é isso aí. Não temos os direitos. Isso atribui-se ao quê? Atribui a qualquer coisa que a criança queira resolver por livre e espontânea vontade dele, o pouco de experiência que tem, e não aceita a experiência do pai. Então eu acho que de tudo que está prejudicando os nossos trabalhos é isso aí. Eu penso isso. Você vê assim, Sueli, como o senhor Djalma está colocando, é assim mesmo? Na realidade, a gente vê que hoje em dia está se pensando muito em ter e não em ser alguma coisa, né? Então deixou aquelas regras e limites que a gente tinha antigamente, hoje em dia não está tendo muito, né? Pai e mãe, hoje em dia, desde a criança pequena, a criança já começa a se impor, elas mesmas que querem ter direito a muitas coisas, né? E pai e mãe, hoje em dia, com a preocupação em dar alguma coisa, bens materiais para os filhos, estão deixando um pouquinho a desejar. Eu penso dessa forma. É muito diferente, dona Marina, a educação que a senhora deu para as suas filhas, porque hoje eu sei que a senhora está muito junto dos seus netos, que vivem bastante com vocês, não é? Sim. É muito diferente hoje a liberdade, a autonomia que as suas filhas têm dado aos filhos dela, no caso, os seus netos, da sua educação? Olha, Cláudio, não é muito diferente porque eu acho que minhas filhas, ela está criando os filhos dela como eu criei elas. Então, eu criei elas, o que eu fazia, elas fazem hoje. Eu tenho um neto dentro de casa com 23 anos, ele acompanhou bastante tempo a gente, ele não toma nem refrigerante. Então, tem as netas também, uma com 12 anos, que nem pensar, né, em bebida, nesse tipo de coisa, porque ela é orientada pela mãe, do jeito que elas foram orientadas por mim. Mas hoje a garotada nessa idade, segundo o seu próprio marido, eles estão assim com essa idade, 14, 15, 16 anos, saem, não dão muita satisfação, levam um celular, às vezes dão satisfação, não dão, tem essas coisas de festinha, de bailinho, sim, enfim, os bares, os finais de semana, elas, por serem jovens, elas não participam desse movimento? Uma. Participa porque trabalha, né? A minha neta, a Débora, mas ela participa assim porque faz parte do trabalho dela. Mas as outras é muito nova, o outro não gosta. Então, eu acho que elas estão caminhando do jeito que eu ensino. Elas estão mandando os filhos caminhar do jeito que eu fiz com elas também, né? Menos ruim. Então, e para você, tudo bem, né? A gente já vota. Só que ele como tem um filho também jovem, não é? É assim na sua vida, na sua casa, Admir? Realmente, reafirmando o que já foi dito aqui, hoje eu penso assim, a sociedade nos impõe um modelo de criação mais modernizado, devido ao excesso de informação que hoje o jovem tem, não é verdade? Então a gente se vê naquela situação de que eu não preciso mais informar meu filho de situações, porque ele já sabe, ele tem tudo de bandeja na mídia, na internet, né? Muita informação. E essa modernidade trouxe um modelo de criação que eu acredito que não está dando certo, na minha opinião.
Nós teríamos que resgatar um modelo diferenciado, aquele modelo que tinha nossos mais antepassados, né? De uma criação com criação de limites, com respeito. Então nós entramos a sociedade está numa modernidade. A gente acha que nós estamos numa criação moderna dos nossos filhos. Eu penso que não está dando muito certo, devido ao que a gente está vendo hoje na sociedade, o consumo abusivo do álcool, os jovens cada vez mais cedo entrando para o vício, né? E sempre começa pelo álcool, que a gente sabe que é a porta de entrada para o consumo de outras drogas que causam a dependência, né? Então é mais ou menos isso. Então, em casa aconteceu isso no passado. Eu achava que eu tinha que ser um pai moderno, um pai bacana, o melhor pai do bairro. Então eu patrocinava tudo de bandeja para o meu filho, tudo de mão beijada. Eu não deixava o meu filho querer, eu não deixava o meu filho conseguir as coisas. Eu era um facilitador, um patrocinador de bens para o meu filho. E eu fui deixando de lado o modelo educacional, a educação, né? Hoje, como eu pertenço a uma instituição que está me ensinando a mudar esse modelo de educação, eu penso diferente. Mas eu não tinha esse modelo antes. Então, no início do problema, eu me sentia culpado. Hoje, não. Então ficou mais fácil hoje para administrar. Com certeza. Hoje eu administro, apesar que eu tenho um filho só, né? Ele já tem 29 anos, mas ele ainda mora na minha casa e obedece às minhas regras hoje. Mas por quê? Aprendi aonde? Dentro da instituição. Isso já há muitos anos. Já vai para 6 anos. Maravilha. Entendeu? Deixa eu perguntar para a Célia. Você trabalhou muito com muitos jovens, e principalmente jovens novos, não é? Dentro do Senai. Como você, assim, com certeza, jovens te procuravam, você percebia, em detrimento ao que o Ademir está falando, álcool ou outras substâncias, você encontrava esse problema? Tinha pessoas que te procuravam? Muitas pessoas. Os meninos, final de semana, eles têm liberdade total, né? E os pais não conseguem frear isso. Os pais acham, como eu também achava, quando meu filho era adolescente, que ele precisava aproveitar, que ele precisava curtir a vida, que ele precisava ser feliz. Eu mal entendia naquela época que era muito mais perigoso do que quando eu vivi. Quando eu vivi a minha adolescência, era muito mais fácil. A adolescência hoje, para ser vivida, ela é muito mais complexa. E os meninos, pela questão de poder pertencer ao grupo, eles acabam fazendo o que a maioria faz, né? Eles imitam os comportamentos para não ser rejeitado. E isso acaba levando a um prejuízo muito grande, né? Porque na escola o que a gente percebia era a ausência, né? Não conseguia ir bem nos estudos. São as consequências que o jovem tem por essa liberdade desenfreada que não consegue ser acompanhada pelos pais. E você, Francisco, você tem um casal de filhos, você teve essa dificuldade que a Célia e o Ademir estão comentando? A minha dificuldade foi um pouco diferente, né? Porque o meu lar era um lar muito disfuncional, né? E se a gente for olhar para as estatísticas, grandes pessoas que se enveredam para o lado das drogas e do álcool vêm de lares disfuncionais. Então, no meu caso, eu não tinha muito exemplo para dar para os meus filhos. Eu gostava de beber, não tinha muita regra, não tinha muitos limites dentro da minha casa. A gente tinha um pensamento de que filho, a vida ensina, que vai ter que se virar, vai ter que tocar a sua vida sozinho, que filho só era bom na hora de fazer, um conceito que eu tinha terrível, que eu pensava assim mesmo. E no meu caso, foi isso, né? Mas eu aprendi que para consertar um filho, você tem que primeiro consertar a família, né? E primeiro o que eu aprendi rapidamente na instituição foi que eu preciso consertar a mim, né? E eu consertando a mim, eu fazendo esse processo comigo, né? Porque eu sou o lastro da família, eu sou a base da família, eu sou a sustentação da família, então, acima de tudo, eu tenho que dar exemplo, né? A partir da minha mudança, do meu novo modelo de vida, eu pude reestruturar a minha família novamente
e com isso fazer com que os meus filhos seguissem aquele novo modelo que é o modelo atual de se criar filhos. E para você, Sueli, diante do que o seu esposo está colocando, qual era a dificuldade que você tinha com um casal de filhos? Bom, na realidade nós temos 3 filhos, né? Tanto é que quando a gente começou a frequentar o grupo, a minha filha caçula tinha na época 7 anos. Então, com o aprendizado que a gente foi tendo dentro do grupo, com aprendendo a colocar regras e limites dentro de casa, a dar muito amor, né, em primeiro lugar. Essa minha filha, que hoje vai para 24 anos, ela é completamente diferente da criação dos outros 2 que a gente teve. Hoje ela é uma menina que ela não bebe, ela não fuma, ela faz a faculdade dela, ela está sempre junto com a gente, lógico, ela sai com as amigas, mas é completamente dos outros 2, porque eles tiveram uma liberdade, entre aspas, excessiva e não souberam aproveitar essa liberdade. Então, dentro da minha casa, realmente, eles não tinham hora para chegar, eles não tinham hora para sair, não davam satisfação do que faziam, né? E quando a gente foi descobrir, na realidade, meu filho já com 19 anos já estava no uso da cocaína. E a minha filha com 14 para 15 anos já estava usando maconha. E esses limites que o seu esposo está falando, não existiam na sua casa? Não, não existia. A gente não perguntava onde ia, com quem ia, o que fazia. Então não tinha horário para comer junto, né? Não se tinha assim a vida familiar, assim, todo mundo junto. Era realmente a Deus dará, como diz o outro, né? Cada um fazia o que queria. Isso deve o quê, Célia? Você que tem assim uma vivência muito grande com essas famílias, você encontrou essas situações entre esses jovens que a família não tem esse freio, não cobra? Porque a Sueli está dizendo que na casa dela não existia isso. Ah, sim. A família deixa para a escola é que tem a responsabilidade de educar. Eles colocam dentro da escola e a escola que se vire, faça a parte que lhe cabe em detrimento da parte que eu tenho que fazer. Então, assim, os pais, como eu também, como mãe, estava muito preocupada com o trabalho, muito preocupada com as minhas questões. Os pais, eles estão muito voltados para as próprias questões pessoais, de trabalho, de emprego, de questões afetivas, sociais, e eles acabam deixando o filho também buscar as suas alternativas, por livre e espontânea vontade. E, na verdade, educar é muito mais do que isso, é se envolver, é se comprometer. É muito difícil ter um filho e educar. É trabalhoso mesmo, e a gente tem que deixar um pouco de lado a nossa personalidade, os nossos querer, para poder fazer pelo filho. Né? Eu acho que numa certa idade o pai, como cidadão, como indivíduo, ele se perde um pouco nisso. Eu entendo. Mas a família está um pouco quebrada. A sua família, no caso, vocês tinham valores mais raizados, por exemplo, uma religião, uma turma da qual vocês tinham uma frequência, uma vida social, a família? Não, nós não tínhamos. Nós tínhamos valores de família, valores religiosos fortes, mas a gente não conseguia aplicar isso na nossa convivência diária. O nosso dia a dia acabava a gente não colocando cada um para o seu isso, canto. Cada um para o seu canto. Isso que fez a diferença para a minha família quando nós começamos a participar junto com outros pais. Mesmo porque eu acredito que a família nem percebe que o filho está usando, porque ele vai escapando, não é? E muitas vezes acaba se atribuindo à adolescência. É adolescente, já não acompanha mais a mãe, não acompanha o pai, e essa ideia que a família tem? Muito, totalmente. A gente não acredita que vai acontecer na nossa família, porque nós nos colocamos, nos vemos como fazendo a nossa parte, fazendo certo. Toda família acha que está fazendo certo. Mesmo que o filho dê uma escapada ou outra, faz parte. Mas nós não temos não conseguimos ter a noção exata de tudo o que está acontecendo por trás dos bastidores. Não conseguimos enxergar porque não estamos
em condições de enxergar. Exatamente. Que estamos olhando muitas vezes para nós mesmos. Dentro de um grupo de familiares, a gente começa a se obrigar a ver os espelhos. Vendo os espelhos, você se vê também. E aí as coisas começam a mudar de figura. É um pouco complicado para a família que tem um dependente. Ela adoece e ela não tem critérios que a família menos sofrida, menos neurotizada, estaria mais atenta. Porque hoje o olhar de vocês é bem diferente, Muito. os papéis ficam mais estabelecidos, onde que se tem mais regras, onde as pessoas realmente participam. É assim hoje? Exatamente. Hoje um sabe um do outro mais. Tudo, naturalmente. Não é nada forçado, é natural, é uma convivência boa, gostosa, natural, como deveria ser desde o início. Hoje o meu filho pensa totalmente diferente. A primeira adolescência dele foi uma experiência muito dolorosa que ele teve com a drogadição. Hoje, na segunda adolescência, que já foi dentro de uma recuperação, ele já começou a rever os valores. E hoje, como um jovem adulto, prestes a ser pai, a visão dele de futuro pai é uma visão como a nossa, de hoje, porque ele está dentro de uma recuperação. Entendo. Dona Marina, diz uma coisa, a senhora que tinha um companheiro que deu bastante problema, porque, segundo nós sabemos da história do seu Djalma, como é que a senhora se virava com as suas filhas, uma vez que não podia contar com o seu marido? Foi muito difícil, né, Cláudio? Foi muito difícil. Eu, junto com elas, como ele segurou na mão uma da outra, e chamou por Deus e chegamos lá. Ele está hoje com 35 anos, quase, né? E o que a gente vai dizer? Mas a senhora procurava, assim, algum meio, algum lugar para levá-lo? Conversava com ele que ele tinha que parar de beber? Não. Não falava? Nunca falei que ele bebia. Sempre ele falava, eu vou morrer bêbado. Falava, não, você é um grande homem. Sempre botei ele nas alturas, né? Mas nunca briguei com ele, nunca. Minhas filhas chegavam e me perguntavam, mãe, o que é que pai tem? Eu falava, tá com dor de cabeça. Ele só vivia com dor de cabeça. Só que elas foram crescendo e foram percebendo, foram vendo que não era dor de cabeça. Era bebida. Ele não dava, assim, problema, não era agressivo? Não. Ele chegava, se trancava lá no quarto, só conversava com os amigos. E trabalho? Uma época trabalhou bem, mas teve outra época que, quando a gente veio aqui para São Caetano, eu tive que trabalhar para dar comida para ele. E ele, quando parou de beber, encontrou uma associação de alcoólica, ele foi catar papelão na rua, para me ajudar a fazer feira. Porque eu trabalhava para pagar o aluguel. Minhas filhas trabalhavam para pagar água e luz, as duas. E as mais novas ficavam em casa. Eu ia trabalhar. Então, é isso que eu digo, a pessoa tem que ter calma, que hoje em dia as mulheres não têm mais. O marido começa a beber e fala, se você continuar, eu vou lhe largar. E larga mesmo, né? Então, separa mesmo. Mas eu não, eu tive muita paciência, ele sempre foi trabalhador, sempre foi um grande homem, muito querido lá na cidade que a gente morava, lá em Iricê, então, em João Dourado. Então, eu ficava com dó, porque ele não merecia aquilo. Mas eu não sabia que era uma doença. Era assim que o senhor se via? Como é que o senhor se via diante dessa família e de uma grande mulher? Porque se ela não chamava atenção, não brigava, ainda falava, você é um grande homem mesmo bebendo, isso incomodava mais? É difícil um pouco, Cláudio, porque a vida do dependente é uma situação muito delicada, né? E eu, como dependente, eu aprontei muito, eu fiz muita coisa errada, recebi ajuda dela, das filhas, meus pais, o pai dela, só que eu não aceitava nada, né? Eu achava que o certo seria eu. E voltar a falar na criação do pai com o filho, eu fui muito bem criada, porque naquela época o negócio era diferente, não era como hoje, que a mãe chama a filha e fala para ela como é a idade dela, o que é que vai acontecer, o
o plano sexual, um bocado de coisa. Na minha época não tinha isso. Eu bebia e meus pais pediam para que eu parasse, mas eu abandonei a casa dos meus pais com 14 anos. 14 anos? 14 anos fui para Sarjeta. Pedi esmola para não morrer de fome, dormi na rua. Dormi na rua, não, morei na rua. E depois que conheci o programa, esse programa da Associação Teocor Estado de São Paulo, que qual você que está aí do outro lado escutando e vendo esse programa, presta atenção nisso aí. Isso é um programa de vida, isso é um programa de dignidade, de responsabilidade. Até os 43 anos eu estava jogado numa sarjeta, sem condições nenhuma na vida. Nunca procurei saber. Minha filha, você estava na escola? Você fez prova? Como foi sua prova? Você foi, não foi? Não, eu nunca procurei nada. Mas depois dessa época aí de conhecer esse programa, graças a Deus, 2 filhas se formaram. Tenho 3 netos estudando, 2 na faculdade. Hoje eu procuro todos eles, quando chega da escola, como é que foi? Como foi as provas? Como passou o dia? Então, graças a Deus, através desse programa, eu tenho uma família hoje estruturada, maravilhosa. Qual? Na minha época de bebida, em casa quase todo mundo bebia, quase todo mundo fumava, e hoje ninguém bebe nem fuma. Parabéns. Temos problemas? Temos, um atrás do outro. Mas eu procuro saber da minha mais nova, minha neta mais nova, o que ela fez. Mas nós vamos saber isso, nós vamos dar um intervalo, que eu tenho certeza, você telespectador que deve ter dúvidas. Vocês estão vendo um depoimento de uma pessoa que foi alcoólica até os 43 anos e que difícil foi a vida, assim como também dos casais que tiveram filhos mais jovens. Mas nós voltamos daqui a um pouquinho, vamos para o intervalo.